Boa tarde, pessoal. Vamos à nossa primeira aula sobre o tópico combinações lineares. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Então, nessa aula a gente vai iniciar a nossa discussão sobre combinações lineares, tá certo? Então vamos lá, vou começar aqui com uma definição. Vou considerar V como sendo espaço vetorial. Um espaço vetorial, a gente vai dizer que um vetor U ele será a combinação linear de n vetores U1 até o n se existem escalares A1 até a n que satisfaz essa relação aqui. Em outras palavras, U será a combinação linear de U1 até o n quando eu posso escrever U como uma soma desses vetores U1 até o n. Então um exemplo simples aqui, vou pegar V como sendo o plano cartesiano. Repare que o vetor 2 e 2 é a combinação linear de 0, 1 e 1 sobre 2. Por quê? Porque eu posso escrever esse vetor aqui como sendo uma soma dos vetores 0, 1 e 1 sobre 2. Certo? Então é um conceito bastante simples. A gente diz que um vetor é a combinação linear de outros quando esse vetor pode ser escrito como a soma desses vetores. Somente isso. Certo? Bom, vamos pegar um outro exemplo agora bem mais complicado. Eu vou pegar V como sendo R4. Isso aqui é um exercício que está na lista, não me lembro qual é o número, mas é um exercício que está na lista. A gente vai resolver via sistemas lineares. Então vou pegar V como sendo R4. Ele dá três vetores, o 1, o 2 e o 3, como está listado aqui. E ele pergunta quais dos vetores U, V e W é a combinação linear de U1, o 2 e o 3. Certo? Então ele quer saber se este vetor aqui é a combinação linear de U1, U2 e U3. Depois ele quer saber se esse vetor aqui também é, ou se esse W é a combinação linear de U1, U2 e U3. Bom, repara o seguinte, pessoal. Ele quer saber quais desses vetores U, V e W é a combinação linear desses três vetores aqui em cima. Para ser combinação linear, tem que existir x1, x2 e x3. x4 aqui, isso é um erro de digitação, pessoal. x4 não existe, é só x1, x2 e x3 que realizam essa igualdade aqui. Inicialmente eu vou tomar Q como sendo um vetor genérico em R4, depois eu vou substituir Q por U, V ou W. Certo? Então a gente pode escrever Q igual a essa soma via sistemas lineares, né? Então, Q igual a essa soma, x1 até x3, u1 até u3, isso aqui é equivalente a escrever o sistema 3 aqui. Certo? Muito bem, então para Q fixo, eu quero resolver esse sistema aqui com quatro equações e 3 incógnitos. Então a gente vai resolver esse sistema, por exemplo, via método de escalonamento. Certo? Que a gente aprendeu no ensino médio. Então você vai escalonar essa matriz e vai chegar nesta matriz aumentada. Como eu falei, Q1, Q2, Q3 e Q4 são números fixos, e aí você vai escalonando essa matriz, vai chegar nessa matriz aumentada, onde Q1, Q2, Q3 e Q4 são números fixos, tá certo? Muito bem, agora note que U ele será a combinação linear de U1, U2 e U3. Por quê? Porque quando você substitui U por Q, né, esse sistema tem solução. Repare que quando U é igual a Q, na matriz aumentada acima, o sistema linear associado a esta matriz aumentada admite solução x1 igual a menos 3, x2 igual a 2, x3 igual a menos 1. Repare que este número aqui é igual a 0, este número aqui é igual a menos 1, ou seja, x3 vai ser igual a menos 1, e este número aqui vai ser igual a 2, tá certo? E este número aqui vai ser igual a menos 3. Então os vetores V e W, então x1 vai ser igual a menos 3, x2 vai ser igual a 2, x3 vai ser igual a menos 1. Você faz a mesma coisa com os vetores V e W. Mas aí você percebe que V e W não podem ser combinações lineares de U1, U2 e U3. Né? Quando você pega V igual aqui na matriz aumentada acima, este número aqui ele não é igual a zero, ele vai ser diferente de zero, logo
o vetor V não pode ser combinação linear de U1, U2 e U3. Mesma coisa quando você pega W igual aqui na matriz aumentada acima, este número aqui é diferente de zero. Então, a pergunta dele é: quais dos vetores é a combinação linear de U1, U2 e U3? Somente o vetor U. V e W não podem ser combinações lineares de U1, U2 e U3. Ok, pessoal. Bom, vejamos agora um resultado importante que diz o seguinte: você já vê um espaço vetorial e U1, U2 até o N vetores fixos em V. Então, esse conjunto W, que é formado por todas as combinações lineares desses vetores U1 até o N, ele será um subespaço vetorial de V. Bom, quem é W aqui, né? W ele é o conjunto de todas as combinações lineares dos elementos U1 até o N. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação é que o resultado desse teorema diz que W ele é um subespaço. E esse subespaço a gente sempre vai denotar, vai chamar de o subespaço vetorial gerado por esses N vetores aqui, U1 até o N. Muito bem, de forma geral, se beta ele é um subconjunto não vazio de V, então o vetor W ele é o subespaço vetorial de V gerado por beta. E beta é o conjunto de geradores de W. Então a gente vai utilizar uma notação, tá certo? Beta colchete igual a W significa que W ele é o subespaço vetorial gerado por beta. Então, em particular, quando beta é um conjunto fixo de vetores, U1 até o N, a gente escreve então como sendo W, como sendo esse igual a colchete, beta, o colchete W1 até Wn, como sendo o subespaço vetorial gerado por esses N vetores. Vejamos alguns exemplos aqui. Eu vou pegar V como sendo o R3. Vou pegar três vetores, o E1, o E2 e o E3. E1 é o vetor em R3 1, 0, 0. O E2 é o vetor 0, 1 e 0. E o E3 é o vetor 0, 0 e 1. Repara que qualquer vetor x, y e z, ele pode ser escrito, no R3, ele pode ser escrito como uma combinação linear de E1, E2 e E3, porque eu posso escrever genericamente qualquer vetor x, y, z como sendo dessa forma aqui. E1 é esse vetor, E2 é esse vetor e o E3 é esse vetor. Então, obviamente que x, y, z é escrito como uma combinação linear de E1, E2 e E3. Esta linha de raciocínio mostra o quê? Mostra que qualquer vetor em R3 ele é combinação linear de E1, E2 e E3. Portanto, o subespaço vetorial gerado por E1, E2 e E3 ele é todo o R3. Então, o R3 ele é escrito, né? Eu posso reescrever como sendo o subespaço vetorial gerado por E1, E2 e E3. Em outras palavras, os vetores E1, E2 e E3 eles geram todo o meu espaço vetorial R3. Eu vou pedir para você generalizar o caso onde o R3 ele é igual ao Rn. Tá certo? Simplesmente você aumentar as coordenadas aqui. Né? Faz primeiro para n igual a 4 e depois você se convença de que isso vale para qualquer Rn. Você generalizar, né? Achar qual é a extensão aqui para n igual a 4 e para qualquer n maior ou igual a 1. Próximo exemplo, eu vou pegar o meu espaço vetorial como sendo o espaço das matrizes 2×2 e eu vou pegar 4 vetores, 4 matrizes, a matriz E11, E12, E21 e E22. Repare que essas matrizes é a seguinte, né? Todo mundo é 0, exceto uma entrada da matriz que eu vou pegar como sendo diferente de 0, vou pegar 1. Né? Então, repare que qualquer matriz no meu espaço vetorial V pode ser escrito como combinações lineares dessas 4 matrizes.
Da mesma forma que a gente viu no exemplo passado, o mecanismo aqui é o mesmo. Né? Eu posso escrever qualquer matriz A como sendo combinação linear dessas 4 matrizes. Certo? Isso mostra que o meu espaço vetorial V ele é gerado por essas 4 matrizes. Certo? Ele é gerado por essas 4 matrizes. E o exercício aqui é o mesmo do exercício anterior que eu propus a vocês. Né? Generalizar esse exemplo para o caso onde V é o espaço de todas as matrizes com M linhas e N colunas. Pega aqui M qualquer número natural e N qualquer número natural. Tentem fazer esse exercício estendendo, né? Usando a mesma ideia que eu fiz aqui, quando M e N são iguais a 2. Tenta fazer isso aqui para quaisquer M e N números naturais quaisquer. Certo? Ok, pessoal, a gente termina essa aula por aqui. Essa aula hoje vai ser mais curta. Na próxima aula, a gente continua, né, a nossa discussão. A gente vai fazer alguns outros exemplos, né, e alguns exercícios também da lista, tá certo? Ok, pessoal, continuamos então na próxima aula. Um abraço.